Meus irmãos, saudações de paz. Bem-vindo para mais um estudo bíblico e já aproveitando, queremos te convidar para que você venha se inscrever no nosso canal no YouTube, Roberto Reflexões Oficial. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, só assim todas as vezes que a gente postar um estudo bíblico, uma pregação, um estudo teológico, alguma reflexão bíblica, você será notificado e será abençoado com a palavra de Deus. Meus irmãos, falamos em um outro estudo sobre introdução ao livro de Gênesis e hoje vamos falar um pouco sobre a introdução ao livro de Êxodo. Esse segundo livro do Antigo Testamento, conhecido como o livro do Êxodo. Para quem não sabe, Êxodo quer dizer saída. É o título deste livro, da antiga versão grega chamada de Septuaginta. Este livro trata do acontecimento mais importante na história do povo de Israel. Isso é a saída dos israelitas do Egito, onde eles eram escravos. Deus os liberta para que sejam o seu povo. E no Monte Sinai, Deus dá a lei para que eles viessem obedecer. E é ali que o Senhor ele faz a sua aliança com ele, aonde ele será o Deus deles e eles serão o seu povo. O livro do Êxodo também mostra o momento, ou narra o momento em que o povo de Israel foi escravizado, foi afligido pelo rei do Egito, Faraó, onde a Bíblia diz que Faraó ele afligia o povo, colocava trabalho sobre o povo, mas cada vez mais que ele afligia o povo se multiplicava. Faraó teve outra ideia para que ele parasse o crescimento do povo de Israel. Ideia essa que ele deu uma ordem para que todos os filhos que nascessem aos hebreus fossem lançados no rio Nilo, mas todas as filhas que deixasse viver. E é nesse contexto que nasce Moisés, sua mãe Joquebede, não podendo o esconder por muito tempo, coloca ele em um cesto e solta nas margens do rio Nilo. E quando a filha de Faraó vai se banhar com outras mulheres, ela vê a criança chorando e pega aquela criança e cuida daquela criança. Moisés agora vai crescer em um contexto familiar totalmente diferente do seu, onde ele vai aprender muitas coisas e um dia, já grande, depois de tantas coisas ter acontecido na vida de Moisés, depois de ele matar um egípcio, depois que ele foge para Midian, estamos no capítulo 3 do livro do Êxodo, e é justamente aí quando Moisés ele está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, que no capítulo 3, versículo de número 2, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e Moisés olhou, e a Bíblia diz que aquela sarça ardia, mas a sarça não se consumia, o fogo que estava nela. E Moisés, com a sua curiosidade, ele disse: eu verei esta grande maravilha, porque essa sarça ela não se queima. E no capítulo 3 e o versículo de número 5, Deus falou com Moisés dizendo: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Deus começa a dizer para Moisés:
Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Daí por diante, Deus, ele diz para Moisés que o clamor do povo de Israel chegou até ele. Ele tinha visto a opressão com que os egípcios tinham tratado o seu povo. A chamada de Moisés se dá no momento de aflição, aonde por muitas das vezes Moisés quis dizer para Deus o porquê de Deus ter escolhido a ele, o porquê de Deus ter o chamado para uma grande missão. No capítulo 3 do livro de Êxodo, versículo de número 14 e o 15, olha o que a Bíblia vai dizer. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. E disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus, ele se identifica para Moisés no momento que Moisés começou a se perguntar: o que é que o povo vai dizer? O que é que o povo vai pensar? E Deus disse para Moisés: Eu sou o que sou, Moisés. Você vai dizer para o povo: Eu sou, me enviou a vós outros. O interessante do livro de Êxodo é que em todos os capítulos a gente vê o trabalhar de Deus no meio do povo. O livro do Êxodo, ele se divide em várias partes. Esse livro do Êxodo, ele se divide em algumas partes, e dentre elas ele também vai fazer menção sobre as 10 pragas que Deus mandou para o Egito. A primeira, as águas se transformaram em sangue. A segunda, praga de rãs. Terceira, praga de piolhos. Quarta, praga de moscas. Quinta, morte dos animais. A sexta praga, tumores nos egípcios. A sétima praga, chuvas de pedra. A oitava praga, escuridão. A nona praga, a praga de gafanhotos. E a última praga foi a praga que deu iniciativa à libertação do povo de Israel, a morte dos primogênitos. Êxodo capítulo de número 11, versículo de número 1. E disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Depois que Deus envia a última praga sobre o Egito, que é a morte dos primogênitos, Faraó libera e deixa o povo ir. No capítulo 12 se inicia a instituição da Páscoa. O povo sai, o povo de Israel sai do Egito. Mesmo assim, Faraó, ele está com o coração duro. Faraó ainda vem perseguir o povo. Só que o povo tinha o Mar Vermelho pela frente para enfrentar ou passar
Chegamos no capítulo 14 do livro do Êxodo. O povo de Israel é perseguido. E no capítulo 14, versículo de número 15, o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quando o mar vermelho se abre, o povo passa, os egípcios perecem no mar. Chegamos no capítulo 15, onde fala sobre o cântico de Moisés. Capítulo 15, versículo 1 diz: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E ele diz no versículo 2: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Então, depois do mar vermelho se abrir, o povo passar, a gente vai perceber e ver o cuidado de Deus com o povo de Israel. Deus mandou no deserto o maná, Deus cuidou do povo, Deus protegeu o povo, Deus livrou o povo de Israel. A gente vai encontrar as ordenanças de Deus para o povo através de Moisés. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, Deus entrega as tábuas da lei, os 10 mandamentos. A gente vai perceber no livro o tabernáculo, a arca da aliança, a escolha de Arão e os seus filhos para a função sacerdotal, e dentre tantas coisas. Então o livro do Êxodo, ele é riquíssimo em conhecimento. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. A minha gratidão por você estar nos acompanhando no nosso canal no YouTube, e eu acredito que você tem sido abençoado por uma série de estudos bíblicos, de reflexões e assuntos teológicos. E aqui terminamos mais um momento de estudo da palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida.